nosso trabalho ali é fazer com que a cidade pense a favela, a cidade como um todo pense a favela, enxergue aquele lugar como esse fato que você falou, um lugar de potência. E que a favela, ela tem ditado muitas vezes muito antes do que acontece no asfalto. E as pessoas não enxergam isso. Ou quando enxergam, enxergam tardiamente. Trazendo como novo. E não, a gente já vê várias coisas na favela que são muito para frentex do que acontece. Por exemplo? Economia criativa, colaborativa, gambiarrologia. As pessoas que estão de fora não entenderem quem mora lá dentro, dizer que gosta de morar. As pessoas falam, como você pode morar no morro? Por que você gosta de morar numa favela? Por que você gosta de morar dentro do morro, né? O morro não tem só violência. A violência é uma parcela grande até, mas não é a maior parcela que tem dentro do morro. Esse termo periferia, mas tava falando, pô, a gente não tá na periferia de nada, a gente tá criando uma outra história, né? A gente tá no centro de uma outra parada que a gente está construindo, né? Quando a gente circula pela cidade, a gente tem vantagem, porque a gente conhece a cidade como um todo, né? E às vezes quem mora na Zona Sul ou numa área já não consegue, já tem medo. É verdade. Né? E também por uma construção da mídia, né? É muito engraçado você pensar que turistas de fora do Brasil chegam e querem conhecer a Rocinha, mas os próprios moradores da cidade, onde a Rocinha está inserida, eles não querem. Você está falando muito bem disso. O ideal introduzido, já cantado pelo Zane Ventura no livro, em cidades partidas. As pessoas tomam apropriaram-se desse condicionamento e acabam não pensando a cidade, a favela como cidade e como aquele lugar é um lugar rico, de potência, que as pessoas vão criando outros métodos e territórios pela falta de assistência, pela falta de oportunidade, pela falta de muita coisa que o Estado ainda não consegue suprir. E que elas vão dando conta das maneiras mais inimagináveis e dá certo. Maravilhosa. Na favela tem uma banalização da violência. Tem. Eu acho que essa é uma questão importante. Que é em várias escalas, né? Eu acho que, por exemplo, as crianças ficarem 2 meses sem aula é uma violência. Você não ter uma tranquilidade emocional, psicológica, para você, enquanto sujeito, poder se potencializar, aprender, compartilhar, é uma violência. Então são diversas escalas de violência. E eu acho que é uma via de mão dupla, né? Você recebe essa violência, essa negação, e aí você vai se retroalimentando daquilo, porque foi aquilo que você recebeu, e em algum momento você devolve essa violência, porque quando a gente vai falar de favela, a gente está o tempo todo aqui falando favela e cidade, favela e cidade, favela e cidade, mas a favela parece Casa Grande e Senzala, né? A favela não é um outro lugar que está isolado. Ninguém sobe aqui, Light não sobe SEDAI, não sobe nada, e as pessoas não têm noção de que elas têm que correr atrás do direito delas. Eu acho que nosso trabalho ajudou muito nisso. Reconhecer o direito dele de ter cidadão, direito. Exatamente. Você pode receber uma correspondência, você pode você deve, fazer uma inclusive, compra pela internet. Você deve, inclusive, você não tem que se privar dos seus direitos porque você mora numa favela. Minha sobrinha tem 2 anos e semana passada ela ficou sem aula um dia porque estava tendo tiroteio, mas, enfim, em vários outros dias ela chega contando, rindo, que teve que ficar embaixo da carteira. Cara, isso não é natural. E a gente volta pra... Por isso que eu acho que é importante contar histórias plurais, porque a partir do momento que você coloca a favela só como lugar do perigo, da violência, toda esse tipo de ação, ela é legitimada, entende? A polícia, ela não tem estratégia nenhuma quando ela entra nesse espaço a partir do momento que ela entra 11 horas da manhã. Ou que ela entra meio-dia, quando as crianças estão saindo da escola. A favela acaba mantendo a cidade, né? Se a favela parar, a cidade para. Se a gente for analisar e destrinchar o problema real, aí a gente vai ver que não tá dentro da favela, né? Tá em outros lugares. E que não é só a polícia também. A sociedade também. A favela não é a causa, é a consequência, né? A consequência de uma falta de ausências que faz esse espaço se tornar, para quem tá fora, fazer uma leitura de um espaço violento. Há inteligência, assim, de todas as partes, dos poderes.
principalmente das forças armadas, as forças de segurança como um todo. Mas as perguntas que nós temos que fazer sempre essas inteligências, essas estratégias, elas interessam a quem e a que momento? Total. Para quem elas vigoram? Paz armada não pode ser naturalizado. Eu não posso achar que a minha segurança está sendo prestada, e isso é normal, e que eu vou estar seguro com homens armados da cabeça aos pés. Em nenhum momento eu estou banalizando a presença do traficante. Isso não é normal. Não pode ser taxado como normal e não pode ser vendido e comprado por todos os moradores de uma cidade e no macro, por um país, como uma coisa normal. Começa muito pelo protagonismo e pela representatividade. Não tem como você criar uma autoestima numa pessoa se ela não é representada de forma nenhuma. Então eu acho que além da educação, que é a base principal de tudo, que a gente precisa muito, e a educação também passa pela área de informação, das pessoas saberem seus direitos, seus deveres, que elas são pertencentes daquilo como um todo. Eu acho que essa questão de autoestima também, de você chegar e mostrar que aquele espaço tem pessoas que podem dar uma cara nova aquilo ali, porque muita gente, quando aparece em televisão, pelo menos lá do morro, é porque apareceu ali, porque passou uma câmera enquanto estava tendo tiroteio, enquanto estava tendo algo disso, e isso é ruim. Então as pessoas se veem na televisão, se enxergam na mídia em geral, num contexto muito ruim. E eu acho que a gente trabalha essa autoestima das pessoas que moram ali. Trabalho de reação. Reação num bom sentido, de reagir. O trabalho de vocês, ou enfim. Uma resistência, uma reação para a existência. E que para que todos nós sejamos integrados e nos sintamos representados a um contexto muito macro, que a todo momento falam, olha, você não pode estar aqui, você não. Todo esse trabalho da gente só vai fazer sentido e faz sentido quando a gente está aqui a partir do momento que o poder público ele começar a debater seriamente a questão da segurança, enfim, e dos direitos dentro desses espaços, né? O problema a gente já sabe que a gente tem, na verdade, tudo que a gente evidenciou aqui é o problema. Minha sobrinha que se esconde hoje embaixo de uma carteira, se deparar com um discurso meritocrático onde ela fala que tudo é questão de possibilidade, é só ou você então correr atrás. A filha dela se escondendo embaixo da carteira. Então assim, não é só questão de possibilidade, porque às vezes você tem uma possibilidade ou duas possibilidades. E tem as outras crianças têm muitas outras possibilidades. E que bom que tem, mas as crianças de lá também precisam ter. É um trabalho também muito forte no que você falou, de traçarmos agora, a gente já falou até aqui muito dos problemas, a gente tem que falar das soluções. Eu tenho que sempre lembrar que todas essas soluções, elas não podem ser aceitas como utópicas. Porque a gente está falando de coisas muito básicas e simples. A gente está falando de educação, a gente está falando de política social. Como é que eu cuido da saúde? Eu tenho que criar uma UPA. Como é que eu faço a segurança da pessoa? Eu tenho que criar... Tem que criar e tem que funcionar. E tem que funcionar. Tem que funcionar. Não adianta criar e tem que durar. Tem que durar, né? As ideias precisam sair do papel, sair do lugar só da fala e para ação. Eu acho que isso é muito possível. Isso é muito possível. E ir pra frente, né? Porque a gente tá regredindo. A gente tá perdendo muita coisa que a gente tinha conquistado. Ou seja, a gente sabe que não vai ser pra agora e que não vai ser. E que não vai ser. O não pior adianta é banho de loja. E nem... Não adianta. E maquiagem, não adianta maquiagem. O Rio não é pra carioca, né, gente? O Rio não é pra carioca. Muito menos pra favelado. O Rio é pro carioca da hora.